Esse filme faz parte do material complementar do curso de Gerenciamento de Projetos com MS Project. Nesse momento, nós vamos recordar o registro dos recursos. Conforme vimos, o projeto ou as atividades do projeto necessitam de recursos para serem executadas, sejam equipamentos, materiais, recursos humanos ou dinheiro. O MS Project ele subdivide esses recursos em 3 tipos. Recurso do tipo trabalho, que se refere a todos os recursos que têm como base o tempo como fator de custo, ou seja, quanto mais tempo eu gastar na execução da tarefa, mais custo eu vou ter que despender, ou seja, mais vai custar aquele recurso. Recurso do tipo material, ou seja, não depende do tempo, ou seja, se eu demorar mais tempo ou menos tempo para executar a tarefa, o material a ser utilizado será sempre aquele. E recurso do tipo custo. No nosso projeto, nós necessitamos mudar a visão para exibir planilha de recursos, no sentido de registrar os recursos que serão, vamos dizer assim, necessários para a execução das tarefas. Eu vou registrar um recurso de cada tipo. No caso aqui, recurso do tipo trabalho. Poderia ser uma mão de obra, um pedreiro, um engenheiro, ou um aluguel de equipamentos, se fosse o caso. O tipo dele, nós mantemos ele como trabalho. Como ele é do tipo trabalho, a unidade do material já é hora. Nós não conseguimos digitar. Iniciais e grupo, a gente viu que a gente não utiliza essas 2 colunas. Não, nós podemos também ocultar. Nós marcamos as 2 e ocultamos essas colunas. Unidade máxima se refere a quantas horas por dia ele vai trabalhar sem ser considerado como supralocado. Como um dia tem 8 horas, se eu coloco 100%, então esse meu recurso pode trabalhar 8 horas por dia, sem ser considerado supralocado. Se ele tiver em 2 tarefas simultaneamente, ele poderá trabalhar, por exemplo, 16 horas. E aí o MS Project vai nos informar que esse recurso está supralocado. Taxa padrão, basicamente, por exemplo, se fosse mão de obra, seria o salário dele por mês. Vamos colocar 3.000/mês. Taxa de hora extra, nós também vimos o motivo pelo qual nós não utilizamos essa coluna, ocultar a coluna. Custo de uso, a gente viu que é um custo associado à primeira utilização do recurso na atividade. O tipo de acumulação, ser rateado início e fim, ou seja, no nosso fluxo de caixa, como esse custo vai ser alocado. Nós podemos também associar um novo calendário a esse recurso. E a gente viu que isso aqui é muito difícil de ser utilizado, porque a gente tem que ter domínio total sobre o que está fazendo. E esse código também não é utilizado. Nós vamos registrar agora um recurso do tipo material. Pode ser cimento, areia, equipamentos também. Então nós chegamos aqui, tipo material, nós mudamos o tipo dele para tipo material. Agora nós temos que colocar a unidade do material. Por exemplo, se fosse cimento, poderia ser saco de 25 kg. Se fosse areia, seria metro cúbico. E por aí vai. Eu vou manter metro cúbico somente para mais adiante a gente entender. Ele não tem unidade máxima, porque ele não tem controle sobre a quantidade de horas utilizada, porque ele é pelo tipo material. Taxa padrão, quanto custa, por exemplo, uma unidade, se fosse areia aqui, 1 metro cúbico de areia. Vou colocar R$18. Custo de uso, certo? Para material, normalmente a gente utiliza isso aqui como custo de transporte, a gente viu. O acúmulo também pode ser início, rateado e fim. E por último, um recurso do tipo verba. Eu mudo o tipo dele para tipo custo e não digito mais nada a não ser o acúmulo. Dessa forma aqui, nós vamos estar registrando todos os materiais a serem utilizados no nosso projeto.